Olha, agora nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Vamos falar sobre violência sexual contra crianças. É um assunto, eu diria, asqueroso, né? É nojento, porque muita gente, né? A gente acompanha aqui dia a dia na Tribuna do Povo e a gente fica pensando como eles têm coragem, né? Mas, infelizmente, isso é pauta recorrente aqui do programa. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, o Brasil tem registrado crescimento nesse número de casos. A nível Brasil. A informação que a gente tem é que a nível Joinville, esse trabalho que está sendo feito por toda uma rede, inclusive as forças de segurança, esse número tem diminuído. Mas a nível Brasil, essa situação tem crescido. O número de abusos contra crianças. Nós preparamos uma reportagem para mostrar para você como você pode identificar se uma criança próxima de você está passando por isso. O que fazer, a quem recorrer, como fazer essa denúncia e o que pode acontecer com quem age dessa forma diante da lei? A gente explica, tem reportagem no ar, olha só. « 67% dos casos de abuso ocorrem dentro de casa. E em cerca de 85% das vezes, o autor do crime é uma pessoa muito conhecida da vítima. Mas, nesse momento, para evitar uma situação como essa, o que fazer para se proteger? Qualquer suspeita relacionada a uma criança que esteja sofrendo violência doméstica, sobretudo violência ou abuso sexual, que seja feito um boletim de ocorrência, pode ser anônimo, sem a identificação num primeiro momento, para que a Polícia Civil tenha acesso a essa criança e verifique o que de fato está acontecendo. É um crime silencioso, acontece normalmente dentro de casa. O autor, na maioria absoluta das vezes, tem algum tipo de acesso à criança. No cenário brasileiro, registros mostram que quanto menor a idade, mais crimes acontecem. Só para se ter uma ideia, no último ano tivemos um crescimento de cerca de 23% nesses crimes contra crianças de até 4 anos de idade. E um crescimento de 17% contra crianças de 5 a 9 anos de idade. É preciso estar atento a todo momento. Qualquer suspeita relacionada a uma criança que esteja sofrendo violência doméstica, sobretudo violência ou abuso sexual, que seja feito um boletim de ocorrência, pode ser anônimo, sem a identificação num primeiro momento, para que a Polícia Civil tenha acesso a essa criança e verifique o que de fato está acontecendo. É um crime silencioso, acontece normalmente dentro de casa. O autor, na maioria absoluta das vezes, tem algum tipo de acesso à criança e não raras vezes a própria escola acaba denunciando, porque percebe também uma mudança de comportamento da criança na escola. O próprio Conselho Tutelar e os demais órgãos participantes da rede de proteção à criança fazem com que esse tipo de notícia chegue à Polícia Civil. E só a partir dessa notícia que nós conseguimos evoluir numa investigação policial e responsabilizar o criminoso. O Conselho Tutelar foi estipulado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A função é proteger, garantir que os direitos sejam resguardados. Eles acompanham os casos que chegam, as denúncias, as denúncias que chegam no Conselho Tutelar. As famílias são chamadas, são atendidas e é feita uma análise daquela situação e aplicação de medidas, encaminhamentos, orientações, medidas de advertência, encaminhamento à rede de proteção no geral, e a gente acompanha esse caso para que não exista mais essa violação de direito. As marcas físicas são fáceis de identificar, mas é importante estar atento a outros sinais. Alterações no comportamento, falta de sono ou excesso, agressividade, desinteresse pelas coisas que antes gostava ou até mesmo uma queda no rendimento escolar. Tudo isso pode ser um sinal de que um abuso está acontecendo em algum lugar e é importante denunciar. Uma das questões que não acontece muito é, por exemplo, alguém instigar uma criança para que ela relate o que está acontecendo. Às vezes a criança não vai falar o que está acontecendo, porque ela está sob ameaça, ela está coagida muitas vezes.
Os casos de violência muitas vezes acontecem da criança ela está sob ameaça, ela não vai falar. Então, quando alguém identifica que exista algo, né, ou a criança fale, ou às vezes tem questões que são físicas, são marcas físicas, né, são agressões graves que acontecem contra uma criança, é preciso fazer a comunicação. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é fundamental nessa rede de proteção. A gente faz um acolhimento inicial e aqui é uma escuta especializada desta família que chega até nós. Então a gente tem um técnico de referência de nível superior que vai fazer essa escuta, vai fazer a escuta da família e, se entender que for necessário, ele faz a escuta também da vítima, né? Que vem junto neste momento. O CREAS tem um serviço de portas abertas. Está disponível para quem precisar, mas também recebe encaminhamentos da polícia, dos hospitais e das escolas. A gente faz o acompanhamento dessa família. Aí você pode me perguntar, por quanto tempo? Eu não tenho um tempo exato para te dizer. Isso vai depender de cada situação e de cada família, né? Porque pode ser que aquela situação de violação de direito, a gente, através de poucas orientações, sejam cessadas, mas existem outras situações que demoram mais tempo para a gente estar acompanhando essa família, né? Essa luta é de todos nós e é importante denunciar. Se você ficar sabendo de algum tipo de abuso, se desconfiar de alguma coisa, procure a polícia, os órgãos competentes e faça a sua parte. Nós temos psicólogos policiais na delegacia para avaliar o contexto daquela informação trazida pela criança, que muitas vezes está numa idade que ela não entende efetivamente o que está acontecendo, mas através de relatos e do contexto formatado, angariado dentro de uma investigação, é possível não apenas validar a palavra da criança, mas também responsabilizar o suspeito por conta deste tipo de crime. Está aí o assunto sério, mas que é preciso ser tratado, é preciso ser falado para que esse tipo de abuso ele pare, né, de acontecer cada vez mais. E que as pessoas no dia a dia possam compreender no olhar de uma criança se algo está acontecendo. Então, se você desconfiar, é o recado do nosso grande delegado Rafaelo Ros, né, que é delegado regional de Joinville. É um recado, se você vê alguma situação acontecendo que você acha estranha, uma mudança de comportamento, informe a polícia e peça aí ajuda aos órgãos competentes, porque uma investigação será aberta e você pode ajudar uma criança, né? Evitar que isso aconteça com uma criança. A gente precisa estar atento e sempre falando desse assunto.